Olá, você do oitavo ano. Bem-vindos mais uma vez a mais uma aula de robótica. Hoje nós vamos continuar de onde paramos no nosso curso de mecânica. Paramos aqui na nossa estrutura de montagem, aonde você visualizou sobre as montagens do quê? Que projeto você visualizou aqui? Sobre a estrutura de quê? De suporte, certo? Essa estrutura de suporte é muito importante para que você possa perceber aí a estrutura mecânica de um projeto, ok? A Modelix possui 3 tamanhos de engrenagens, que são elas, as cilíndricas retas, com 12, com 36 e 60 dentes. Então, é preciso montar as engrenagens no eixo quadrado, como nas figuras aqui abaixo, demonstrando para você cada uma delas e os seus funcionamentos. É preciso incluir nas montagens A, B, C e D, respectivamente, estrutura de suporte para entender os primeiros conceitos sobre relações de engrenagens e cálculos necessários para isso. Para manter a estabilidade e evitar o desalinhamento das engrenagens, é necessário adicionar um distanciador entre eixos. Nesse caso, uma peça linear de 7 furos, conforme indicado. Para evitar o atrito de uma arruela, deve ser adicionada ao eixo antes de encaixá-lo na estrutura, conforme também indicado. Como demonstramos aqui, para que você volte a entender o que estávamos falando anteriormente, temos aqui uma estrutura, uma montagem, para que você perceba a inserção da arruela e o distanciador. Feito isso, como nas imagens demonstradas, é preciso fazer o quê? Prender com uma porca até adicionar o segundo distanciador de eixos, como demonstrado aqui, o 3, tá bom? Ainda seguindo adiante, mostrando para vocês, para que vocês possam entender melhor essa estrutura aqui. Tá? Esse distanciador. Então, é preciso fazer uma junção das montagens A e B, que permitirá a associação entre a engrenagem de 12 e 36 dentes. Tá? Então, é preciso sempre entender o que está acontecendo. Prender com os O-rings, que são aqueles anéis de borracha preto pequeno, os eixos das montagens A e B. Feitas essas montagens, já pode-se começar a fazer os primeiros ensaios e aprender o conceito fundamental das engrenagens, o da relação de dentes. Qual é a relação entre a de 12 e a de 30, por exemplo, e a de 60? Para compor um sistema de transmissão de força ou velocidade, são necessárias no mínimo 2 engrenagens, onde uma delas é o pinhão, que nós chamamos de engrenagem menor, e a outra é a coroa, no caso, a engrenagem maior. Nesse caso, é possível obter 2 associações distintas. Se numa associação de engrenagens o pinhão faz girar uma coroa, a coroa terá uma redução de velocidade e um aumento de força, que nós chamamos de torque, em relação ao pinhão. Se numa associação de engrenagens for a coroa que fizer girar um pinhão, o pinhão terá uma redução de força e um aumento de velocidade em relação à coroa. Entendido esse conceito de coroa e pinhão, vamos fazer nosso primeiro exercício. Na figura abaixo, como você pode ver, temos uma ampliação da montagem que você acabou de ver. Pinhão, coroa. Então, como demonstração, para que você tenha uma ideia aí. Se você usar a sua mão para girar, por exemplo, o eixo do pinhão, irá notar que a coroa girará mais lentamente, porém, terá uma força maior do que a do pinhão. No caso de você fazer ao contrário, será o pinhão que girará mais rápido e com uma perda maior na força. Os mais curiosos devem estar se perguntando, mas enquanto essa força ou velocidade aumenta? É possível prever isso? Sim, é possível. E agora vamos aprender, através de uma simples expressão matemática, a fazer essa previsão de quanto a velocidade e a força aumentam ou diminuem. Então, veja bem aqui, nós vamos utilizar a expressão em destaque para calcular as relações entre os dentes de 2 engrenagens em associação onde
G, resposta do cálculo da relação entre os dentes, ou seja, o ganho. D1, número de dentes da engrenagem. A engrenagem 1 no caso, tá bom? D2, número de dentes da engrenagem 2. Então, nós temos G igual a D1 sobre D2. Observe essa imagem aqui. 12 dentes, 36 dentes. Ok? Sempre tomaremos como referência a engrenagem de tração. O que é isso? De onde parte o movimento, o eixo motor. E a essa, atribuiremos o que? O nome de D1, tá? Para que nós possamos construir a nossa fórmula. A outra engrenagem do sistema será tracionada e assumirá o lugar de D2. Faremos, então, os cálculos das duas situações possíveis no sistema em análise. Primeira situação, tração no eixo do pinhão, tá? Então, temos aqui, ó, D1 igual a 12, D2 igual a 36 e G igual a quanto? Então, nós temos aqui G igual a D1 sobre D2, logo G substituindo os valores fica 12 sobre 36, logo teremos aqui, ó, G igual a 1/3. Esse resultado 1/3 significa que para cada volta que o pinhão der, a coroa dará 1/3 de volta, ou seja, será necessário que o pinhão dê 3 voltas completas para que a coroa dê uma. Entretanto, a força, torque da coroa é 3 vezes maior que a do caminhão. Segunda situação, tração no eixo da coroa. Nós tivemos a tração no eixo do pinhão, agora da coroa. Nesse caso, nós temos, então, a D1 igual a 36, a D2 igual a 12. Os valores são inversos nesse caso. E o G igual a quanto? Então, G igual a D1 sobre D2, substituindo os valores, G igual a 36 sobre 12. Logo, nós temos 36 dividido por 12, que é igual a 3. Esse resultado 3 significa que, para cada volta que a coroa der, o pinhão dará 3 voltas completas, ou seja, sua velocidade será 3 vezes maior do que a da coroa. Contudo, sua força, o torque, será proporcionalmente 3 vezes menor. Em suma, é possível prever o número de rotações, que são giros, que uma engrenagem dará em relação a uma associação de engrenagens. Então, nós temos aqui, ó, D1 igual a 13, F1 igual a 3, D2 igual a 13, F2 igual a 3. Logo, nós temos F1 vezes D1 igual a F2 vezes D2. Substituindo os valores, temos 3 vezes 13 igual a 3 vezes 13, que é igual a 39, que é igual a 39. Temos, então, um equilíbrio. Como já foi dito nessa aula, a Modelix possui 3 tamanhos de engrenagens, tá? Elas são lineares e possuem 12, 36 e 60 dentes. Agora, vamos adicionar mais uma engrenagem ao sistema e ver o que acontece. Tá? A junção das montagens B e C, que permitirá a engrenagem 36 e 60 dentes, como visto aqui na figura. Ok? Então, como visto aqui na figura, seguindo adiante, nós temos prender com O-rings, anéis de borracha, o eixo da montagem C. Então, nós temos aqui, ó, dica. Agora que o sistema de engrenagens conta com uma terceira montagem, ele pode se tornar pesado. E para facilitar o movimento, fazer o quê? Uma montagem como a da figura ao lado. Utilizando uma engrenagem de 36 dentes e 2 parafusos. Ela servirá como manivela. E então, vai diminuir um pouco a força, ok? Dá uma olhadinha, então, aí nessa imagem, como está sendo demonstrado aqui, ó. Como vocês viram, a utilização aqui no caso seria com esse parafuso aqui, ó. De 16 milímetros, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a acoplagem da manivela ao eixo de tração da engrenagem. Que engrenagem é essa? A engrenagem de 12 dentes, tá bom? Aqui nós temos um desenho para que você possa visualizar melhor os movimentos,
tá? Então, enquanto essa vai, esse gira e essa outra gira para esse outro lado. Então, agora, existem duas associações diferentes de engrenagem. 12 para 36 e 36 para 60 dentes. Aqui vale explicar um conceito muito importante. A quantidade de giros, ou RPM, rotações por minuto, é transmitida pelo eixo, ok? Não pela engrenagem. Você deve ter notado que a engrenagem de 60 dentes foi ligada a outra de 12 dentes. Ligação destacada em azul. E essa está no mesmo eixo de 36, montagem B. Isso se deve ao fato de a redução anterior, redução de A para B, está nesse eixo e não na engrenagem de 36 dentes. Nesse sentido, se quisermos passar essa redução para a engrenagem de 60 dentes, temos que utilizar a montagem A, B e C, como na figura acima, ó. Tá? Essa montagem destacada em vermelho que você acabou de visualizar. Assim, acontece uma redução de A para B e de B para C. Aliás, de B para B. E se ao invés de ser feito a associação em azul, fizéssemos a engrenagem de 60 dentes associada diretamente a 36, apenas teríamos o quê? Uma inversão do movimento e a redução de A para B, pois a engrenagem de 60 dentes não sofreria efeito de redução para 36. Entendido esse conceito de como transmitir movimento entre três engrenagens, vamos agora aprender como fazer os cálculos necessários para prever o aumento ou redução de força e velocidade de um sistema de três engrenagens. O princípio matemático é basicamente o mesmo empregado para calcular a associação de duas engrenagens, mas com efeito em cascata. O efeito em cascata se deve ao fato da redução de A para B ser transmitida de B para C, e assim sucessivamente, à medida que forem acrescentadas engrenagens ao sistema. Para calcular o efeito em cascata de um sistema de engrenagens, deve-se multiplicar o ganho da primeira redução pelo ganho da segunda. Teríamos, então, o resultado da redução de A para B multiplicado pelo resultado da redução de B para C, o que equivale à redução de A para C. Vejamos isso aqui agora como um exemplo. D1 igual a 36, D2 igual a 12, D3 igual a 60. G, qual é o total? Então, GA menos B igual a D1 sobre D2. Prestem atenção nessa fórmula. GA menos B, substituindo os valores, temos D1 sobre 2, 36 sobre 12. Logo, GA menos B igual a 3. Então, GB menos C igual a D3 sobre D2. Então, GB menos C igual a 60 sobre 12. Logo, temos GB menos C igual a 5. Então, G total igual a GA menos B vezes GB menos C. Igual G total igual a 3 vezes 5. Quais os valores que nós tivemos? Não foi 3 aqui e 5 aqui? Então, 3 vezes 5. Então, G total igual a 15. Nossa, tia, quanto cálculo, quanta coisa chata, quanta coisa difícil. Só que, na prática, se você não entender, você vai ficar perdido no conceito. Jamais vai saber calcular a força, o ganho, o aumento ou a perca de peso para cada uma das engrenagens. Então, esse resultado 15 significa que para cada uma volta que a coroa der, o pinhão fará 15 voltas completas. Ou seja, sua velocidade será 15 vezes maior do que o da coroa. Contudo, sua força, torque, será proporcionalmente 15 vezes menor. Num sistema como esse, onde o eixo de tração está no pinhão, o objetivo é obter força no eixo de saída da coroa. Nesse caso, com um esforço muito, muito pequeno no eixo do pinhão, que é a engrenagem de 12 dentes, obtivemos um torque consideravelmente grande na coroa, que é a engrenagem de 60 dentes, graças ao efeito em cascata. Se quisermos obter velocidade ao invés de torque, nesse mesmo sistema, basta trocar a tração para a coroa, sendo assim o pinhão,
e dará 15 voltas para cada volta que a coroa der. Ou seja, ele tem na saída do seu eixo uma velocidade 15 vezes maior que o da entrada. Com isso, encerramos a primeira parte, a parte 1, do tópico 9. Nessa aula, você aprendeu sobre o funcionamento de uma engrenagem cilíndrica reta e como fazer associações com diferentes tamanhos entre elas. Mas no início do nosso curso, mencionamos outros 2 tipos de engrenagens, a cremalheira e a engrenagem cônica. E é com esses 2 temas que vamos trabalhar a partir de agora. Então, a parte 2, para que você possa entender aí, já foi dito no início da primeira parte desse tópico, que há várias aplicações para as engrenagens e, dentre essas aplicações, existe a possibilidade de alterar a direção do movimento. Para essa explicação, para essa aplicação, são empregadas as engrenagens cônicas. Para utilizar bem a engrenagem cônica, é necessário atentar em uma montagem, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo para que você possa visualizar. Temos 2 aqui, ok? Engrenagens cônicas. Aqui está uma e aqui está a outra. Elas sempre são usadas em pares. Por quê? Porque o ângulo de indicação de cada engrenagem cônica é de 45 graus. Sendo assim, devem ser montados formando um ângulo de 90 graus. Como demonstrado aqui na imagem para você. Ou seja, ficando perpendiculares entre si. Isso é muito importante, pois se essa regra não for seguida, você não obterá um resultado satisfatório. Veja essa figura aqui e tenha uma ideia do que estamos falando. Então, vamos aproveitar a montagem das engrenagens cilíndricas, que acabamos de falar, as cilíndricas retas, que foram feitas até agora, e adicionar a esse mesmo sistema uma inversão do sentido de rotação, utilizando 2 engrenagens cônicas. Elas serão acopladas na saída. Acompanhe as figuras abaixo para fazer a acoplagem das engrenagens cônicas ao sistema. Então, aqui está sendo mostrado. E aqui, vejam nessa estrutura aqui que está sendo demonstrado para você, todo esse passo a passo de projeto, aonde nós vamos utilizar o quê? As engrenagens cônicas, tá? Ó, nós temos uma aqui, tá? Depois dessa montagem e uso dessas engrenagens nesse sistema, devidamente feito o uso, com os parafusos, uso de O-rings, nós temos aqui as engrenagens de 12 dentes que foram adicionadas ao eixo, a engrenagem cônica. Da segunda engrenagem cônica, não fazem parte desse exercício, mas servirão na próxima etapa. Portanto, elas já podem ser adicionadas agora para evitar um trabalho posterior. Então, vamos visualizar aqui, tá? Então, para testar e visualizar a mudança na direção do giro, pode-se acoplar uma hélice, como na figura abaixo, tá? Tá aqui a hélice. Repare que a direção do giro da hélice é a mesma da coroa, na última montagem. Após ser adicionado ao sistema um par de engrenagens cônicas, conseguimos deslocar essa direção em 90 graus. E isso pode ser visualizado na hélice de cor azul, que está acoplada no eixo de saída da segunda engrenagem cônica. Então, nós temos aqui uma hélice azul e uma hélice verde. Até o momento, todos os exercícios com engrenagens não tiveram uma aplicação prática, mas para explicar a utilização da cremalheira, é preciso construir uma espécie de portão, como esses encontrados em garagens de prédios, tá bom? Então, a cremalheira ela é utilizada para transformar o movimento circular em movimento linear. E é exatamente isso que é preciso fazer. Montará, então, o quê? Um portão que terá 2 cremalheiras acopladas, que, por sua vez, receberá toda a energia acumulada, desde a primeira engrenagem do sistema, e será essa energia que será
utilizada para levantar e descer o portão. Então, antes de prosseguir com a cremalheira, é necessário fazer um ajuste no acoplamento das engrenagens cônicas, pois agora elas receberão uma carga, portão, e não podem sair de lá do alinhamento de 90 graus. Para garantir esse alinhamento, vamos adicionar uma nova peça ao sistema. Então, na próxima aula, nós continuamos a partir daqui, para que você entenda melhor esse conceito das engrenagens cônicas, utilização, tá? Inserção dela em projetos e qual a finalidade do ganho de força ou da perca de movimento, ok? Então, eu espero que você tenha entendido até aqui. Um grande abraço para você, até a nossa próxima aula.